eu vou orar pelo Leandro, né? Eu vou pedir para que ele se apresente, porque assim, eu sou o humilde servo do Leandro, né? Então, assim, eu estou agora para aprender novamente. A gente já teve naquele encontro, né, do Renovare, né, algum tempo atrás, né, onde tivemos o Leandro com a gente, né? E foi excepcional. Né? Tenho acompanhado o trabalho da Missão Aleph, tem muitos livros de vocês que vocês nem sabem, né? E que são extraordinários, né? Não pude ir naquele evento que vocês fizeram lá na Igreja do Alcântara com o pastor Yalan, mas peguei tudo com o Yalan que eu pude, né? Então, assim, é um prazer muito grande, Leandro, ter você aqui de novo com a gente, um prazer enorme, e assim, é uma alegria enorme ter alguém assim, do teu nível, sabe, no nível daquilo que vocês têm se proposto a apresentar para o mundo evangélico. Então, eu me sinto honrado com a tua presença e com uma alegria muito grande de tê-la aqui com a gente, tá? Vou orar aqui e pedindo que o Senhor prepare o nosso coração, aí aguce a nossa mente para aquilo que o Senhor vai falar aqui e vai nos ensinar através de você, né? Senhor, nós mais uma vez queremos te louvar, te agradecer, Senhor. O Senhor tem sido um Deus bondoso para conosco. Nós te louvamos, Senhor, por tua boa mão presente sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Leandro, teu servo, pela missão Aleph. Ó Deus, por tudo quanto tu tens feito, Pai, tu tens providenciado às igrejas, Pai, ao mundo evangélico, através da missão Aleph, através dos teus servos envolvidos na missão Aleph, Pai. Te louvo pela grande oportunidade, pelo privilégio de ter o teu filho aqui conosco nessa noite. Peço que mais uma vez o Senhor o use, Senhor, e abra o nosso entendimento. Toca-nos o coração e a mente nessa hora, para que nada se perca, mas para que, de fato, o Senhor possa trazer às nossas vidas aquilo que tu desejas nos comunicar de uma forma muito especial hoje. Te agradecemos já pela aula que tivemos com o teu servo, Pai, pastor Felipe, e, Senhor, tu já falaste conosco hoje através do teu servo, mas pedimos que, mais uma vez, tu renoves a tua bondade e, através do teu servo Leandro, continues a falar conosco, Senhor, pois nós estamos aqui com o coração aberto, carentes de sermos instruídos nessa noite. Sê conosco, sê com teu filho, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Leandro, prazer enorme, fica à vontade. Obrigado, Márcio. Muito bom revê-lo também, ser encorajado. Ouvir essas palavras, a gente fica até encorajado, né? O pai está falando. Tem um amigo meu, o pastor Carlos Queiroz, que ele diria assim: rapaz, ele está falando de quem? O pastor Carlos Queiroz é muito brincalhão. Não sei quantos de vocês o conhecem, um pastor cearense, muito querido. É uma alegria, meus irmãos, poder ser mutuamente encorajado, ouvindo vocês, aprendendo. Mas que alegria ouvi-lo e saber que de alguma forma temos podido ser servos de vocês. E é uma alegria. Nossa vocação na Missão Aleph é ser servos, servos da igreja. Nós acreditamos na igreja local, nós amamos a igreja local. Nossa visão são igrejas saudáveis, que atuam juntas em um movimento, em um ecossistema do evangelho para promover transformação em suas comunidades. Esse é o nossa visão, nosso sonho. E o alvo final disso é a glória de Deus. É a glória de Deus. E nós somos servos. Nós atuamos mobilizando, equipando, treinando, criando redes, criando processos colaborativos, processos de aprendizagem, processos de mobilização, para fomentar esse movimento de igrejas saudáveis, vivas, transformacionais nas cidades, nas comunidades. Temos uma paixão muito grande por revitalização de igrejas, e agora a gente tem falado muito também nessa pós-pandemia sobre o replantio de igrejas. Então é um privilégio poder servir com vocês, aprender, termos essa conversa. Sirvo aqui no Nordeste, estou falando com vocês agora de Natal, do bairro de Felipe Camarão, onde está baseada a Aleph,
E é um bairro que, por muitos anos, carregou, né, a marca de bairro mais violento, bairro mais empobrecido. Toda a cidade tem um Felipe Camarão, né? Um bairro que tem essa história, essas marcas históricas que identificam como um lugar violento, um lugar empobrecido, porém, ao longo dos anos, nós temos visto Deus fazendo coisas incríveis aqui em Felipe Camarão, não só aqui, como em muitas outras comunidades empobrecidas do Brasil, nas quais temos servido. Nós temos um coração muito voltado para o pastor, para o líder, para a igreja da periferia, a igreja que está localizada em um lugar mais difícil, tentando dar ferramentas, equipar, inspirar, apoiar esses obreiros. É muito bom poder estar aqui para não apenas transmitir algum conteúdo, mas, sobretudo, partilharmos nosso coração e sermos encorajados mutuamente. O que eu vou compartilhar com vocês é um pouco, algumas pitadas do conteúdo. Vocês estão vendo aí na tela, A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja. É um livro que nós escrevemos a várias mãos. Tivemos o privilégio de ter entre os autores, talvez, na minha opinião, eu percebo como talvez o maior missiólogo dos nossos dias, Dr. Chris Wright, sucessor do Dr. John Stott, uma das maiores autoridades do mundo em Antigo Testamento. Inclusive, o capítulo que ele escreve nesse livro é sobre a pandemia à luz do livro do profeta Abacuque. Extraordinária a leitura que ele faz do profeta Abacuque, no capítulo 2 desse livro, uma exposição de todo o livro de Abacuque, trazendo as implicações do livro de Abacuque para nós e como nossos dias são parecidos com os dias de Abacuque. Como nós podemos aprender com esse pequeno livro que Deus tem honrado tanto, um versículo que Deus usou para aquecer o coração de Martinho Lutero, na carta aos Romanos, é justamente uma citação do livro do profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. O Dr. Chris Wright, só o prefácio do livro tem 10 páginas. Ele traz 5 aplicações ou desafios práticos para a igreja pós-pandemia. E a gente começa conversando nesse livro, o Dr. Chris Wright fala isso logo no primeiro parágrafo do livro. Será que a gente vai ter uma igreja pós-pandemia? Será que tal coisa existe? Uma igreja pós-Covid? Será que isso vai realmente acontecer? E aí ele diz que uma possibilidade é que nunca venhamos a ter uma igreja pós-Covid, porque a grande probabilidade é que o Covid vai se tornar mais uma doença, como a gripe, né? A gripe que temos hoje, ou a dengue, mais uma doença de natureza respiratória, que ao longo dos anos vai continuar, né, tendo seus focos aqui e acolá. Então, estamos enfrentando uma pandemia, de fato, a pandemia vai passar, mas a Covid muito possivelmente vai continuar aí como uma doença com a qual nós vamos ter que conviver nos próximos anos. E então o livro é escrito a várias mãos, o Dr. Mac Peer, também lá de Nova York, estrategista urbano de Nova York, que lidera ali o movimento, né, que tem criado um ecossistema urbano de fé e trabalho, de plantação de igrejas, de engajamento com a nova geração, de justiça e misericórdia, de oração lá em Nova York, de discipulado de líderes. Ele escreve o último capítulo, que é um capítulo que nos ajuda a olhar para os próximos 10 anos. Então, será a gente, nesse tempo de pandemia, a gente teve que rasgar um pouco, colocar um pouco de lado nossos planejamentos. E eu ouvi que em tempo de pandemia, por exemplo, 6 meses já é longo prazo. Antigamente se fazia planejamento estratégico com 5 anos, né? Por 10 anos. Já é longo prazo, porque as coisas mudam semana a semana. 15 dias os cenários são alterados. Mas o Dr. Mac Peer vai dizer que nesse momento nós já temos condição de pensar no futuro. E ele vai trazer uma provocação e algumas ferramentas para nos ajudar a pensar realmente nessa igreja do futuro. Com uma convicção: à medida que nós pensamos na igreja do futuro, uma vez que o futuro já chegou, nós temos uma convicção:
o nosso Deus soberano continua conduzindo a sua igreja a um futuro glorioso. Então, recentemente estava cortando o cabelo, e meu barbeiro estava assistindo um jogo que passou domingo, ou foi sábado, final da Copa do Mundo de futsal. E aí, e ele muito empolgado com o jogo, só depois de muito tempo que eu vim descobrir que o jogo era gravado. Que ele já sabia o resultado do jogo, já sabia como o jogo terminava. Mas a cada lance do time adversário, o coração dele apertava, ele vibrava, não! Mas ele sabia como o jogo terminava. Acho que essa é uma situação muito parecida com a que a gente vive hoje. De fato, muitas surpresas, muitos novos desafios, mas nós temos uma convicção. A gente sabe como a história termina. E a história termina com novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós podemos ter essa convicção. Então, por isso, essa brincadeira com as palavras, a igreja do futuro e o futuro da igreja. E na semana que vem, a gente vai ter uma oportunidade muito especial. Estou com dificuldade de passar aqui, viu, pastor Felipe? Talvez seja bom. Vamos ver se... Deixa eu ver se... Talvez seja bom, Felipe, você projetar aí. Deixa eu ver aqui, tentar mais uma vez aqui. Pronto. E aí, na semana que vem, nós vamos ter uma oportunidade dessas que o Felipe estava falando, né? Que esse tempo de pandemia nos traz. De ter um congresso internacional de alto nível, com convidados, assim, muito especiais, de vários lugares do mundo. A gente tem, por exemplo, o Dr. Chris Wright, já falei sobre ele, uma sumidade, uma das maiores, das vozes mais relevantes, das vozes mais equilibradas, bíblicas, contextualizadas que temos hoje no mundo. O Dr. Chris Wright vai ministrar para nós 2 vezes nesse congresso. O Michael Gorin, gente, o Michael Gorin é um dos principais missiólogos também atuais. Ele vai ministrar para nós sobre essa crise atual e os desafios da igreja. O Harold Segura, autor de livros muito importantes, como, por exemplo, Para a Espiritualidade, da editora Ultimato. Ele é um pastor colombiano, ele é o diretor para toda a América Latina e Caribe da área de reflexão bíblica e teológica da visão mundial. E o Mac Peer, já falei sobre ele, autor de vários livros também, um estrategista, missionário que atua em Nova York, juntamente com Tim Keller, coordenando um movimento ali em Nova York de igrejas, e vários convidados do Brasil também. Ronaldo Lidório, Ricardo Barbosa, Ana Alzira Nascimento, o Leonardo Sayum, do CTPI, a Esther Carrenho, uma das principais vozes que a gente tem sobre cuidado pastoral, cuidado emocional na igreja, o Davi Lago. Gente, são mais de 20 convidados. Mais de 20 convidados. Tudo isso numa plataforma digital totalmente exclusiva, com e-book, com material exclusivo, com síntese das palestras. E tudo isso vai ficar disponível pelo menos por 1 mês. Pelo menos. É muito possível que a gente estenda isso aí até 6 meses. Pelo menos por 1 mês, todo esse conteúdo vai ficar disponível, você vai poder rever, assistir, usar, aplicar. Além disso, nós vamos ter dentro da plataforma 10 treinamentos, 10 oficinas práticas para a igreja local, para igrejas locais, para organizações cristãs, em várias áreas. Então, é realmente uma oportunidade especial. Seria muito difícil reunir esse time em um congresso presencial. Então, a gente tem um privilégio muito, muito especial. E o valor da inscrição, minha gente, é muito simbólico. R$20. R$20. Totalmente destinado a projetos missionais que vão abençoar famílias em comunidades empobrecidas. Se você quiser o livro, nós vamos lançar 2 livros no congresso. Esse que eu citei, também um outro livro. Aí tem o valor do livro, né? E não cobra frete. Você vai receber o livro na sua casa como uma ferramenta preciosa. E aí existe uma possibilidade de fazer sua inscrição direto através de um link
né, da IECB, e o pastor Luiz Felipe pode falar sobre isso depois, pagar para o IECB. Acabei de fazer minha inscrição agora, já estou pedindo 2 livros já. Ô, Não, tá glória! bombando, tá? Ó, acho que deu problema no site lá, muito congestionado. Tem muita gente fazendo agora, Leandro. R$ 20, o patrão ficou maluco. R$ 20, gente. É algo é incrível. Realmente, Deus tem sido generoso conosco. E tenho certeza que será uma oportunidade que vai marcar. E a gente tem conversando com o pastor Felipe aí, que essa é uma oportunidade que nós gostaríamos que os irmãos do Renovado todos pudessem participar e depois trazer feedbacks. Tenho certeza que será uma experiência muito marcante para o seu ministério. Mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa hoje sobre esse cenário da pandemia, após pandemia. Os agrônomos têm utilizado a palavra replantio para o processo ao qual é submetido as mudas que, após a plantação, climatológicos, cenários ambientais, do próprio solo, do próprio meio ambiente, muito difíceis, muito áridos, que prejudicam a saúde e a vitalidade dessas plantas. Quando isso acontece, quando as plantas, as mudas recém-plantadas, passam por esse processo árido, esse processo que as afeta em sua vitalidade, é necessário replantá-las. Replantar a mesma muda. Porque, embora a muda seja a mesma, o solo mudou. As condições climáticas podem ter mudado. O contexto no qual a muda está inserida mudou. E como esse contexto mudou, é preciso replantar. Se o replantio não for feito com rapidez, com urgência, a planta pode sofrer sérias consequências relacionadas à sua condição, à sua capacidade de sobrevivência. É certo que esse período de pós-pandemia representa para nós, aliás, esse longo período de pandemia, cerca de quase aí 20 meses, cerca de 20 meses de pandemia, mais de 20 meses, 22 meses, se nós considerarmos que os primeiros casos no mundo aconteceram ali por janeiro do ano passado, 20 meses aqui no Brasil, 20 longos meses. Esses 20 longos meses de pandemia, de fato, podem ser comparados a esses cenários mais áridos, que causam severos impactos à vitalidade das mudas que já estavam plantadas, já estavam consolidadas em seu solo. A necessidade de replantio é muito clara. Não apenas para as igrejas que foram mais impactadas. Nós sabemos que uma parte considerável das igrejas sofreu impactos em muitas áreas. Há igrejas que, de fato, precisaram entregar o seu prédio, por exemplo. Igrejas em que parte das pessoas desapareceram. Igrejas em que pastores tiveram sérias dificuldades no seu sustento nesse período longo de pandemia, que ainda continua. À medida que nós caminhamos para um período pós, começamos a voltar a uma relativa normalidade, se torna cada vez mais claro que o mundo que nós temos agora é radicalmente diferente do mundo que nós tínhamos 20 meses atrás. O mundo mudou. O contexto mudou. A realidade mudou. E continua cada vez mais rápido. As pessoas mudaram. Portanto, como nós devemos olhar esse tempo de pós-pandemia? Em primeiro lugar, devemos olhar esse tempo como um tempo de oportunidade, mas também um tempo de grande urgência e de muitos novos desafios. No segundo século,
a igreja já se deparou com uma pandemia. Uma pandemia, pastor Márcio, que durou 100 anos. Você imaginou? A gente está aí aperreado um pouco, porque um pouco preocupado, porque a pandemia está durando aí 20 meses. E a igreja primitiva liderou, aliás, passou por uma pandemia que durou 100 anos. E naquela época, a igreja primitiva fazia seu ministério, desenvolvia seu ministério em meio ao contexto do Império Romano. Para a cultura romana, meus irmãos, a virtude não era ser compassivo. Para eles, ser compassivo era ser fraco. Veja o gladiador romano, paradigma de herói do Império Romano. O cara do Império Romano, gladiador romano, de forma alguma poderia poupar o seu oponente na arena. Quanto mais cruel ele fosse, mais popular ele seria. Eles valorizavam a crueldade como força. Compaixão era fraqueza, crueldade era força. Isso na perspectiva do Império Romano. Assim, quando a pandemia eclodiu, aqueles que possuíam mais poder aquisitivo se mudaram para as montanhas, porque eles acreditavam que a razão da pandemia, ou a causa da pandemia, era o ar poluído das cidades. Os que não tinham tanto poder aquisitivo assim, permaneciam nas cidades, e grande parte deles era contaminado pelo vírus. Então, o que acontecia? Se alguém era contaminado pelo vírus, não importa se fosse seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, ele era abandonado para morrer. Mas quem também permaneceu na cidade foram os primeiros cristãos. Eles permaneceram nas cidades e eles começaram a cuidar dos enfermos que eram abandonados por suas famílias para morrer. Esses cristãos colocavam, inclusive, a vida em perigo. E o trabalho que eles faziam ainda hoje é muito parecido com o de um enfermeiro ou de um enfermeiro. Ainda hoje, grande parte do trabalho de enfermeiro, de enfermeira, é manter o paciente aquecido, manter o paciente hidratado, manter o paciente alimentado. Era isso que a igreja primitiva fazia. E se 3 pessoas eram contaminadas pelo vírus, 2 morriam, mas uma continuava viva, ela dizia: eu quero servir a esse Deus, que diferente dos deuses romanos, que pedem sacrifícios, ele entregou o seu próprio filho para me salvar. Ele entregou a si mesmo para me salvar. Eu quero servir a esse Deus, cujo povo o povo me amou de tal maneira que não considerou sua vida por preciosa. Eu quero ser parte desse povo. Há um livro fantástico escrito por um sociólogo. Eu cito esse livro no meu artigo, O Crescimento do Cristianismo, um sociólogo reconsidera a história. Aqui no Brasil ele saiu pela Paulinas. Um livro fantástico. E o autor demonstra como, nesse período de pandemia, houve um crescimento extraordinário da fé cristã por todo o Império Romano. Quando a pandemia iniciou, a igreja era percentualmente 1/3 da população do Império Romano. Quando a pandemia terminou, a igreja era 65% da população do Império Romano. Ou seja, a igreja de Jesus ganhou mais da metade da população do Império Romano para Cristo, não através de um método explosivo de crescimento numérico, não, através da compaixão e da misericórdia. Eu creio que esse tempo que temos agora representa para a igreja do Senhor Jesus uma oportunidade tão grande quanto representou aquela pandemia no início da igreja. A pergunta é como nós vamos nos portar nesse período. A nossa herança histórica já nos ensina
que a igreja primitiva mudou a cosmovisão do Império Romano, de todo o Império, mostrando que a verdadeira força não reside na crueldade, a verdadeira força reside na compaixão. Portanto, de fato, esse tempo de pós-pandemia representa, sim, uma grande oportunidade para a missão da igreja. Porém, nós temos que olhar para esse tempo e entendê-lo, assim como os filhos de Issacar, compreender esse tempo. E eu fiz uma pesquisa, enquanto escrevi o capítulo, eu conversei com alguns pastores e líderes, perguntando para eles qual tem sido a sua maior dificuldade no ministério nesse contexto de pandemia. E eu recebi algumas respostas. Um deles disse, eu tenho tido muita dificuldade para acompanhar os membros à distância. Muita dificuldade para acompanhar os membros de forma remota. Outro disse assim, a minha maior dificuldade hoje é fazer o povo voltar aos cultos presenciais. Os cultos presenciais voltaram, mas as pessoas não voltaram com o mesmo entusiasmo. Nós achávamos que, assim que nós abríssemos os cultos presenciais de novo, as pessoas voltariam sedentas. Mas o que aconteceu foi o contrário, uma espécie de apatia. As pessoas se inscrevem e elas não vão, não dão satisfação. Há pessoas que até agora não foram para a igreja, pessoas com medo. Alguns destacaram a dificuldade de trabalhar com os jovens, de trabalhar com as crianças. Alguns colocaram, por exemplo, a dificuldade de visitar os irmãos que ainda têm receio de receber alguém em casa, pastores que têm receio de visitar. Isso impacta, por exemplo, os cultos nos lares. E torna ainda mais difícil fazer ações evangelísticas na própria comunidade. Também recebi a resposta de que um maior desafio que esse pastor está enfrentando na igreja é porque a igreja se dividiu por causa de política. Pessoas saíram da igreja, não sei se você já viu isso, mas pessoas que saíram da igreja não porque discordam da teologia, não porque discordam da doutrina, não porque discordam da pregação, não porque gostariam de uma ação ou outra missional que a igreja talvez não faça, não. Eles saíram porque não concordam com a opinião política do pastor, ou simplesmente o pastor os encorajou a sair por terem uma posição política diferente. Ou há igrejas que estão divididas entre os torcedores do grupo político desse lado e os torcedores do grupo político do outro lado. E uma outra dificuldade que alguns pastores relataram é a dificuldade de fazer as pessoas entenderem que só o que estava fechado era o prédio, mas a igreja continuava aberta. Segunda pergunta que eu fiz foi: qual é a lição mais importante que você aprendeu nesse momento de pandemia? E aqui existem algumas lições preciosas. Alguns pastores destacaram que uma lição importante foi a confiança total no Senhor. Já que não conseguimos blindar os nossos amados dos efeitos nocivos dessa pandemia, aprender a conviver com frustrações, aprender a conviver com desafios emocionais, desafios financeiros, entre outros. Um pastor respondeu assim algo que eu achei muito interessante. Ele respondeu: aprendi a ter paciência e esperar que as coisas voltem ao normal. O problema é que se a gente tiver paciência, sentar numa cadeira, ficar esperando as coisas voltarem ao normal, é possível que a gente vai ficar sentado nessa cadeira pelo resto da vida. Porque aquele normal que a gente tinha antes não vai voltar mais. O outro respondeu assim: para mim foi a lição de que precisamos estar sempre aos pés do Mestre, para sermos revestidos de sua graça e sabedoria, para conduzirmos as ovelhas dele e as nossas próprias famílias. Precisamos ser resilientes e reinventar-nos para nos adaptar à nova realidade. O outro pastor respondeu algo interessante. A lição que eu aprendi foi: não importa o quanto você invista em estratégias, redes sociais, eventos, lives, o que importa, é essencial,
é manter conexões possíveis e ativas. Ouvir as pessoas querem ouvir a voz do pastor, ligando para elas e falando, meu irmão, como é que você está? Posso orar com você? As pessoas querem saber que o pastor está ao seu lado, embora muitas vezes não esteja presencialmente, mas mais do que essa pandemia de lives que a gente teve, né? Em alguns casos, o que as pessoas precisam é de cuidado pastoral. E uma lição destacada por um dos pastores com quem conversei foi que, justamente, o principal aprendizado aqui, uma igreja viva, não é aquela que prega apenas o evangelho da palavra escrita, mas o evangelho da palavra vivida. Ou seja, prega o evangelho com palavras e obras, que prega a mensagem, porque o evangelho é uma mensagem, mensagens precisam ser proclamadas, né, anunciadas, mas o faz em um contexto de serviço, em um contexto de amor, em um contexto de envolvimento com as pessoas em suas necessidades. É muito importante, eu creio que é muito possível que você se identifique com várias dessas respostas. Mas eu acho que alguns aprendizados importantes a gente encontra aqui. Primeiro, e aí eu queria que você anotasse aí, né, numa folha de papel, na sua apartamento, quais desses aprendizados aqui, qual é o que te impactou mais, ou qual é o que com qual você mais se identifica ao longo desse tempo, talvez com todos, né? Mas são alguns aprendizados importantes. Primeiro, a redescoberta de que a oração e a dependência de Deus são centrais nos nossos ministérios. Fundamentais, como dizia o reverendo Elben César, quando ele comparava o crescimento numérico, os resultados do ministério e a profundidade do ministério, ele dizia, cuide das raízes, espere pelos frutos. Talvez alguns de nós fomos levados a uma redescoberta do valor da oração, do valor da dependência de Deus, o valor fundamental dos relacionamentos. Nós vivíamos, muitos de nós, em um contexto guiado pelos eventos, tomado de eventos. E, momentaneamente, os eventos cessaram. E a gente voltou a redescobrir o valor fundamental dos relacionamentos. Eu vi de uma família, por exemplo, que mudou para uma mega church, com muitos membros, saiu da sua igreja de 100 membros, deixou a igreja e se mudou para foi congregar em uma igreja ali, talvez com 5.000 membros, uma igreja, uma mega church. E uma daquelas pessoas morreu de Covid durante a pandemia. E eles começaram a procurar o pastor da mega church para fazer um enterro, fazer uma cerimônia fúnebre daquele irmão que havia falecido. Eles não conseguiram acesso ao pastor, sequer a sua secretária. A quem eles recorreram? Ao pastor daquela pequena igreja de 100 membros, na qual eles congregavam antes. E eles voltaram para lá. Então, essa redescoberta do valor dos relacionamentos, de conhecer os nomes das pessoas, de conhecer os seus contextos, as suas realidades. Sabe, aconteceu um fenômeno interessante nesse tempo de pandemia. Os coaches sumiram, desapareceram. E pastores desconhecidos até então, que pregavam o evangelho da graça de Cristo, o evangelho da cruz de Cristo, começaram a ocupar as redes sociais, pregando para suas igrejas, trazendo orientação, trazendo ensino bíblico sólido. Então, eu acho que esse é um segundo aprendizado importante, o valor essencial, fundamental dos relacionamentos. Discipulado não se faz com evento. Discipulado se faz com relacionamento. Menos evento e mais relacionamento. Terceiro, a necessidade de adaptação e criatividade. Antes da pandemia, vários de nós estávamos acostumados há anos com as mesmas metodologias, sabe? Com as mesmas programações, com as mesmas atividades. E muitas delas foram impossibilitadas pela pandemia, pelo menos no formato que a gente as desenvolvia antes.
por exemplo, a gente não podia fazê-las no formato presencial. E a gente precisou reaprender o valor da adaptação, da criatividade, aprender a usar rede social. Eu vi irmãos idosos aprendendo a usar o Zoom. Um amigo meu conta que um grupo de irmãs da sua igreja, um pequeno grupo de irmãs idosas da igreja local, decidiu fazer o pequeno grupo pelo Zoom, e aí eles tinham uma conta do Zoom que não era paga, né? Só pode falar 40 minutos. Eles passaram uns 40 minutos aprendendo a usar o Zoom. Quando aprenderam, caiu a chamada. Então, a gente precisou se adaptar, precisou aprender a ser criativo. Eu acho que esse é um ganho para nós. Esse é um ganho para nós. Eu tenho ouvido de vários amigos que fizeram um bom uso das redes sociais, que hoje a igreja que eles estão pastoreando é uma outra igreja. É uma outra igreja. Um amigo nosso da diretoria da área contava hoje mais da metade das pessoas no culto de domingo que ninguém conhecia. Gente nova. Mais da metade das pessoas presentes. 50 pessoas novas. Totalmente novas. E aí, quando eles foram perguntar aonde vocês conheceram a igreja, na internet, no YouTube, nas redes sociais, a gente vinha sendo alimentado pelas pregações, a gente vinha sendo alimentado pelo ensino, a gente vinha procurando comida sólida, a gente encontrou comida sólida aqui, e agora a gente quer congregar aqui. Sabe, pessoas que estavam sem congregar, pessoas que não conheciam a Cristo. Então, as redes sociais e a internet e as ferramentas digitais como essa que a gente está usando são um ganho para nós. São um ganho para nós. Acho que eu ouvi algum irmão comentando aí no intervalo, né, que após a volta percebe aí uma distância dos irmãos com essa realidade dos cultos online também. Mas, na verdade, o que a gente tem hoje é um número muito grande de pessoas. Claro, cada contexto é diferente, cada realidade é diferente, mas em muitos lugares o que eu tenho visto é pessoas novas chegando à igreja, sendo alcançadas por meio das redes sociais. E o papel ativo que a igreja deve exercer na ação transformadora em resposta aos desafios sociais da sua comunidade. Uma pesquisa feita pelo Invisible College identificou que 51% das igrejas não tinham nenhum projeto social antes da pandemia. E elas iniciaram. Mais da metade das igrejas começaram pelo menos um projeto social durante a pandemia. Então, essa redescoberta da justiça, da misericórdia, do cuidado com o pobre, com o necessitado, do engajamento com as necessidades sociais da comunidade, também é outro aprendizado importante da pandemia. Então, gente, olhando para esses aprendizados aqui, eu queria que você perguntasse a si mesmo e ao Senhor, como você tem feito uso desses aprendizados na sua igreja local, no seu ministério? Ou será que tudo que você quer é que as coisas voltem a ser como elas eram em fevereiro de 2020? Se nós estamos esperando que as coisas voltem a ser como eram, é muito possível que nós seremos frustrados, porque o mundo mudou. Aquele mundo de fevereiro de 2020 não existe mais. Então, essa é uma pergunta. Se você pudesse anotar ou tirar uma foto, depois a gente vai compartilhar esses slides com vocês. Pensa aí, como cada um desses 4 aprendizados, eu poderia mencionar outros, e até agrupar aqui os aprendizados principais dos pastores com quem eu conversei. Certamente você poderia agregar algum outro aprendizado, alguma outra experiência, mas como isso pode, a partir desses aprendizados aqui, a redescoberta do lugar central das disciplinas espirituais, da dependência de Deus, da oração, da vida devocional, o valor fundamental dos relacionamentos, menos evento e mais relacionamento, criatividade, adaptação, novas ferramentas, novas ideias, e o papel ativo da igreja na transformação social. Como você pode, a partir desses aprendizados, continuar aplicando essas verdades que a gente redescobriu, né, em nossas vidas e ministérios. Está travando aqui aos pouquinhos, então eu tenho que, de vez em quando... Queria fazer uma pequena pausa agora, rapidinho, 1 ou 2 pessoas. Como é que esses aprendizados aí
aconteceu na sua caminhada ministerial? Você se identifica com esses aprendizados? Você viveu isso? Você aprendeu essas verdades? O que você acrescentaria nessa lista? Queria ouvir aí um ou dois irmãos ou irmãs, rapidinho. Pode abrir o seu microfone e pode falar. Eu fico imaginando que após pandemia vai demorar para chegar. Eu fico imaginando que ainda temos uma boa caminhada no momento que estamos vivendo. É a minha visão, né? Essa palavra pós-pandemia, para mim, ainda não caiu. Eu acho que ainda estamos na pandemia e ainda vai demorar para sairmos dela. É um sentimento meu, né? Então, eu fico imaginando que a igreja tem que se preparar para viver o momento agora, né? Não ficar com esperança de que amanhã vai voltar ao normal, né? Eu acho que a gente vai ter que enfrentar o momento agora como se fosse daqui para frente. É o que eu sinto, né? O que eu imagino, é o que eu estou percebendo em termos de aprendizado, né? Que o momento agora é um momento que Deus nos deu e temos que seguir em frente com ele, né? É que eu estou aprendendo. Joia, José. Eu tenho, irmão José, entendido esse momento como nosso campo missionário. A igreja não escolhe para onde Deus a envia. Ela simplesmente vai em obediência amorosa ao chamado do Senhor. Eu tenho entendido esse tempo de pandemia como nosso campo missionário. Oportunidade de servir, pregar o evangelho, ser igreja no mundo. Mais uma pessoa, quem sabe uma irmã agora. Oi, pastor. Olá, Cíntia. Pastor, boa noite. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Pai do Senhor, minha irmã. Eu sou Cíntia Medeiros, né, daqui de Venda das Pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro. Nós tivemos o prazer de ter a Neide, pastor Julimar, também aqui com a gente na domingo agora. E, né, irmão Leandro, a gente tem visto que Deus quer nos usar. Né? Deus quer nos usar da forma que Ele acha melhor. Eu, por exemplo, eu atuo, né, aqui, Deus tem me permitido estar atuando como conselheira tutelar. E veio a pandemia. E eu não tive a opção de parar. Né? Na pandemia, eu tive que estar atuando. Né? Então, onde a gente é chamado, a gente tem que ir. Delegacia, hospital, IML. Então, assim, a pandemia, ante a minha profissão, não me permitiu escolha. E aí, para o reino de Deus, eu também não posso ter escolha. Então, eu me coloco à disposição de Deus. Então, em momento algum, glória a Deus, a gente não parou. A gente se adaptou com a máscara, né, com álcool em gel em todo o tempo, mas a gente teve que sair para as ruas, para levar quentinha, para levar cesta básica, visitar as famílias. Se tivemos situações, né, tivemos situações de hospital também, e aí aproveitar as oportunidades. Né? Lá no hospital, a gente falando para as pessoas de Jesus. Então, não temos essa opção, né, de parar. Muito joia, Cíntia. Redescoberta aí da necessidade de se envolver com os desafios da comunidade. Ok, então, o Invisible College fez uma pesquisa com igrejas e pastores no Brasil todo, e é interessante que eles identificaram alguns desafios nesse período de pós-pandemia. Primeiro, organização financeira. Ninguém estava preparado para esse momento, financeiramente falando. Segundo, relevância ministerial. Talvez a descoberta que as nossas igrejas não eram tão relevantes na comunidade como nós achávamos que eram. Resgatar as pessoas perdidas. Muita gente que se perdeu pelo caminho, muita gente que se desencorajou em meio a esse tempo tão duro, que precisa agora ser resgatado. Restaurar a esperança e a fé. Encorajar a igreja, animar a igreja, inspirar a igreja, cuidar emocionalmente das pessoas, pessoas que foram abaladas, pessoas que foram afetadas emocionalmente. Retornar às atividades presenciais, desafio de retornar e descobrir que a igreja agora é outra,
Descobri que agora você tem novas ovelhas. Descobri que pessoas que você pastoreava não voltaram simplesmente. Enfrentaram o medo de voltar a se reunir. Essa é uma realidade. Readequar o cronograma. Aprender a fazer culto híbrido, online e presencial ao mesmo tempo. Aprender a utilizar, por exemplo, programas como Google Meet ou como Zoom para aprendizagem, capacitação, discipulado, ensino bíblico. Compreender o novo paradigma social, o mundo mudou, as realidades são novas, desafios novos, a igreja precisa continuar conhecendo o seu contexto. Sabe, senão o que vai acontecer com a gente é o que aconteceu com aquele pastor que chegou a uma comunidade e viu que não havia nenhuma lan house. Não sei como é que vocês chamam isso aí no lugar em que vocês moram, cybercafé, lan house, mas são aqueles lugares em que as pessoas vão para acessar computador, acessar a internet. E ele ficou muito tocado por isso, pensou, poxa, o pessoal aqui não tem acesso, né? Eu vou criar um projeto de inclusão digital. E ele conseguiu computadores, conseguiu a equipe do SES, do SENAC, conseguiu a estrutura, preparou uma sala na igreja, colocou uma faixa na igreja, e com uma semana, sabe quantas pessoas vieram, se inscreveram, se interessaram? Sabe quantas? Nenhuma. Ninguém veio. E aí, ele pensa assim, a primeira semana é difícil mesmo, né? Na segunda semana, aí não veio ninguém mesmo. Aí vinha passando um jovem assim de skate, ele perguntou, menino, rapaz, eu iniciei esse projeto aqui de inclusão digital e tal, tá? Ninguém se inscreveu. E aí o menino olhou para ele e disse, pastor, o senhor não sabia, não? Aqui, todo mundo tem computador. Então, a gente tem as ideias, né? Mas a gente não conhece o contexto. E por isso que muitas vezes as nossas ideias não respondem ao contexto. Alguém organizou um congresso com o tema Jesus é a resposta. E aí um gaiato foi lá e pichou assim embaixo. Ok, mas qual é a pergunta? A gente sabe qual é a resposta é Cristo, mas qual é a pergunta? O nosso perigo, irmãos, é de responder perguntas que ninguém está fazendo. Por exemplo, arminianismo ou calvinismo? Pergunte ao vizinho da igreja se ele sabe o que danado é calvinismo ou arminianismo. Sabe? O perigo é a gente responder perguntas que ninguém está fazendo. Claro, a doutrina é importante, o ensino teológico é importante no seu devido lugar e na vida da igreja. Mas o que eu me refiro é o fato de que a gente pode estar ocupado com discussões e respondendo perguntas que ninguém está fazendo, à medida que nós não sabemos as perguntas que as pessoas estão fazendo. Jesus é a resposta, ok, mas quais são as perguntas? Então, precisamos conhecer o novo paradigma social e elaborar um planejamento. Se antes, nesse período de pandemia, planejamento era talvez até inviável, agora nós precisamos reaprender a planejar. E mais, aprender a planejar para uma pós-pandemia. Então, eu acredito que há 4 movimentos centrais. Eu destaco, elaboro isso muito melhor no livro, eu encorajo você a ler. Há 4 movimentos centrais que nós precisaremos enfatizar, priorizar e abraçar se queremos ver nossas igrejas locais crescerem de forma frutífera e relevante nas nossas comunidades, nas comunidades nas quais o Senhor nos plantou nesse período de pandemia. Eu chamo esses movimentos de os 4 movimentos essenciais do replantio. O primeiro movimento é justamente entender a nossa identidade. Porque em um tempo assim, com tantos impactos sobre a igreja, um movimento essencial é aquele que a caatinga, vocês aí que são do Sudeste talvez não saibam o que é isso, mas caatinga é aquela vegetação típica do sertão. Quem já foi ao sertão conhece a caatinga. É aquela vegetação que parece que está morta, que seca, não tem uma folha. A caatinga, nos períodos de maior seca, toma uma atitude muito inteligente. Veja aí a sabedoria de Deus na sua criação. Quando a seca é muito árida,
há poucas chuvas, a caatinga abre mão de toda a sua beleza estética. Deixa cair as folhas, deixa parecer que está seca, a sua aparência externa, exterior, parece que está seco. E ela concentra toda a sua energia, todos os seus nutrientes na raiz e no caule, para permanecer viva. Então, o que acontece é que você vai no sertão, às vezes, em um período que choveu 2 dias, e você fala, ué, não estava tudo seco? Qualquer chuvinha, a caatinga floresce de novo. Tem uma comunidade no sertão que o nome é Caatinga Grande. Não confundir, por favor. Um A aí faz muita diferença, né? Então, a caatinga se concentra nas suas raízes, no seu caule, naquilo que é mais essencial. Eu creio que esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer agora na pós-pandemia. Porque se a gente pegar aquele monte de eventos que estavam lá represados, que estavam lá impossibilitados, congresso de mulheres que não aconteceu, congresso de homens que não aconteceu, congresso de idosos que não aconteceu, encontro de jovens que não aconteceu, evento com as crianças que não aconteceu, e a gente trouxer tudo isso agora de volta, a gente vai entrar de novo num ativismo, numa roda viva, e, meus irmãos, a pressa é inimiga da percepção. Então, calma. Não é hora da gente voltar àquela roda viva de eventos. Talvez a maior decisão que a gente pode tomar nesse momento é dizer, nós não vamos voltar a ser uma igreja de eventos. Nós vamos ser uma igreja focada naquilo que é mais essencial, no discipulado, no evangelismo, no cuidado pastoral, no engajamento social com a comunidade. Alguns estudiosos sobre esse contexto de pandemia, e uma consultoria muito importante, a McKinsey & Company, eles apontam que há 3 perguntas fundamentais que qualquer organização, pode ser empresa, pode ser uma ONG, qualquer organização, precisam se fazer agora, se elas querem voltar, se elas querem responder adequadamente a esse contexto. Eu olhei as perguntas, cara, poxa, são perguntas bíblicas. Não é só, são perguntas que não são relevantes só para empresas, só para ONGs. Primeira pergunta, quem a gente é? Quem nós somos? Nós precisamos nos fazer essa pergunta. John Stott diz no seu livro da Igreja Autêntica que muitas igrejas sofrem porque não sabem quem são e não sabem o que são chamadas a ser. Assim como uma boa compreensão de quem você é e de qual é a sua vocação é importante para o florescimento saudável de uma pessoa, também é importante para o florescimento saudável de uma igreja. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? É tempo de voltar à nossa identidade bíblica. É tempo de aprofundar a nossa eclesiologia. E aí eu indico muitas obras fundamentais, por exemplo, Igreja, Agente de Transformação. Um livro fantástico, lançado aí alguns anos atrás. Tem um capítulo do Dr. René Padilha nesse texto. Meus irmãos, que capítulo precioso sobre eclesiologia. Ele fala que uma igreja relevante, transformacional na comunidade tem 4 marcas. Compromisso com o senhorio de Cristo como Senhor de tudo e de todos. Como dizia Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro da criação sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame é meu. Segundo, uma redescoberta do discipulado. Terceiro, a igreja é entendida como uma comunidade de dons a serviço da missão de Deus. E quarto, a redescoberta dos dons e ministérios de todos os cristãos, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, como a gente precisa pensar agora o que é a igreja? Como a gente precisa pensar sobre as marcas de uma igreja bíblica, saudável, missional. É um outro livro muito bom do Dr. Timóteo Carriquer, O que é a igreja missional? Ele propõe um exercício muito interessante para nós. Olhar para as igrejas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e ali nas igrejas do Novo Testamento, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja dos Filipos, de Tessalônica, Coríntio,
poder olhar para essas igrejas, identificar suas marcas e compará-las com as marcas e com a realidade que nós temos vivido como igreja. Esse é um exercício. Eu penso que é tempo de lermos de novo a carta aos Efésios, que alguns denominam como o evangelho da igreja. Estudar Efésios com as nossas igrejas, estudar Atos dos Apóstolos. Uma segunda pergunta muito importante é o que Deus chamou a gente para fazer? O que é a missão? Qual é a missão da igreja? Gente, essa pergunta é muito importante. Porque quando eu pergunto o que é a missão da igreja, eu estou perguntando qual é o propósito da igreja, para que a igreja existe. Nós precisamos voltar a refletir sobre as cinco grandes comissões, suas implicações para a igreja local. Nós precisamos refletir mais profundamente a respeito do grande mandamento. E é uma pergunta que eu faço, esses pontos têm sido enfatizados em nossa nossa vida como igreja. Terceira pergunta, que a McKinsey & Company sugere, que eu acho que é profundamente bíblica. Como a gente vai crescer? 3 perguntas. Eu diria que essas 3 perguntas poderiam guiar aí os nossos roteiros de pregação e ensino nos próximos meses. Quem nós somos? O que Deus chamou a gente para fazer? E como a gente vai crescer? 3 séries de mensagens aí para vocês, pastores, pregarem em suas igrejas. Quem sabe estudarem nos grupos pequenos. E a gente na área nós podemos ajudar, inclusive, se vocês quiserem, com currículo, com material que pode ser utilizado aí para isso. Eu gosto muito dessa pergunta, como a gente vai crescer. Porque o que é crescimento? A nossa cultura, e eu sou do Nordeste, e aqui tem uma briga muito grande com o pessoal de Recife, porque o pessoal de Recife, tudo em Recife é o maior do mundo, né? É o maior shopping do mundo em linha reta. Então, é o maior do mundo em linha reta. Recife é uma cidade aqui bem próximo e que o pessoal tem essa mania de grandeza, né? Desculpa se tem algum recifense. Estou brincando com os recifenses, claro, né? Mas a gente vive numa cultura que valoriza o shopping grande, o big, o macro. Tem até um mercado que tem esse nome, o macro, né? Antigamente era o hipermercado. Agora é o atacadão. Ele não basta ser atacado, tem que ser o atacadão. Não basta ser um shopping, tem que ser um super mall. É a cultura do big, do grande, do numérico. Então, o perigo que nós temos como pastores e missionários e líderes é ser influenciado por essa cultura, por essa tendência cultural e avaliar nossas igrejas pobremente apenas por quantas pessoas sentam no banco da igreja e por quanto entra de dinheiro e pelo tamanho do nosso prédio. Esse é um critério de avaliação muito perigoso, porque se nós usarmos esses critérios, os testemunhas de Jeová, os mormons, os muçulmanos, poderiam usar esse critério também. Gente, dinheiro e prédio, eles têm. Então, logo, biblicamente falando, não me parece que esses seriam os únicos critérios para avaliar uma igreja saudável. Aliás, leia Atos dos Apóstolos por esse aspecto do crescimento. Você vai encontrar menções ao crescimento numérico em Atos 2, quando 3.000 pessoas se convertem, em Atos 3, na cura daquele paralítico, quando o número chega a 5.000. Você vai encontrar algumas menções depois ao fato de que muitos se converteram, de que sacerdotes abraçaram a fé, mas depois o livro de Atos para de contar. E o que o livro de Atos vai enfatizar? Histórias como, por exemplo, a de Dorcas, que era tão relevante na sua comunidade, que quando morreu, as pessoas da comunidade foram procurar o apóstolo Pedro, pedindo que o apóstolo Pedro ressuscitasse Dorcas. Já imaginou? Não era uma igreja, era uma membro de igreja. Uma membro de igreja. Enquanto ou de Filipe com eunuco. Deus movendo a igreja em direção ao mundo, não alcançado. Testemunhos de igrejas como, por exemplo, a igreja de Antioquia da Síria, cidade em que os cristãos receberam um bendito apelido de pequenos cristos. Eles eram tão parecidos com Jesus que eles pregavam que o povo da cidade começou a chamar eles de cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Será que a gente merece hoje esse apelido tão abençoado?
ou aquela acusação bendita feita contra os novos convertidos. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Será que as pessoas da nossa cidade podem falar isso a respeito da nossa igreja? Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. O ministério do apóstolo Paulo, novos líderes que vão sendo gerados na igreja, maturidade desses líderes, ministério desses líderes, histórias de como o evangelho vai transformando pessoas, chegando a lugares, mudando cidades, mudando sistemas, como fez em Éfeso. Então, logo, o crescimento numérico ocupa muito pouco espaço no livro de Atos. Ele está lá, porque tudo que é saudável cresce numericamente também, mas ele não é o único aspecto do crescimento saudável. Aliás, leia as cartas dos apóstolos, leia as cartas do próprio Senhor Jesus em Apocalipse. Quantas vezes os apóstolos perguntam, ou o Senhor Jesus perguntam, quantos membros tem aí? Eles perguntam, quanto está entrando? Qual é o tamanho do prédio que vocês se reúnem? Essas não são as perguntas. A preocupação dos apóstolos, a preocupação do Senhor Jesus está muito mais voltada à maturidade, ao impacto, à missionalidade, à vitalidade dessas igrejas, ao caráter dessas igrejas. Então, há outros elementos do crescimento. O Orlando Costas, teólogo latino-americano, extraordinário, genial, morreu muito cedo, mas produziu muito, dizia que o crescimento tem que acontecer em 4 dimensões. Numérica, essa é a dimensão mais óbvia, né? Conceitual, que é a maturidade da igreja. Orgânico, tem a ver com, aí sim, formação de líderes, estrutura, boa mordomia com relação às finanças. E diaconal, serviço ao mundo. Então, a minha pergunta é, as nossas igrejas estão crescendo numericamente, pessoas estão em... O crescimento numérico não é transferência de membro. Crescimento numérico é quando pessoas ouvem o evangelho, são alcançadas pelo evangelho, se rendem ao evangelho e são transformadas pelo evangelho. Crescimento conceitual implica maturidade. E maturidade não é apenas uma cabeça desse tamanho. Maturidade é vida coerente com a doutrina. Vida coerente com a teologia. Boa teologia e boa prática. Teologia que não se reflete na vida pode ser só uma ortodoxia morta. Então, é só conhecimento. Maturidade é prática. Jesus usou palavras muito duras para aqueles que ouvem e não praticam. Então, perceba, há igrejas que parecem uma escola, mas as vidas dos membros não condizem com a teologia que é pregada. Então, maturidade tem a ver com a aplicação. Boa teologia e boa prática. Vida coerente com a teologia. E crescimento diaconal. O quanto nossas igrejas se envolvem com a dor do mundo ao nosso redor. Então, três perguntas, pastores. Eu não tenho tempo para desenvolver isso. O coração fica até um pouco apertado, mas tem conteúdo no livro que vai ajudar você a pensar sobre isso. Tem outros conteúdos que a gente vem desenvolvendo na Missão Aleph. O próprio Congresso Aleph vai trabalhar bastante nisso. Então, quem nós somos, o que fazemos, o que Deus chamou a gente para fazer. Essas perguntas não são só para ONGs, para empresas, são para a igreja. Então, vamos voltar às raízes. Vamos focar no essencial. Vamos focar em ser igreja, em cumprir a missão, em crescer de forma saudável e bíblica, ao invés de nos tornarmos uma máquina de eventos. E ao final do ano, se o Senhor perguntasse para nós, queridos, perguntasse para nós assim, o que vocês produziram? O que a gente responderia para o Senhor? Senhor, nós fizemos 20 eventos, 30 eventos. Aí, se nós pegássemos as 5 grandes comissões lá, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e de Atos, quantas vezes as grandes comissões remetem a eventos? O que Jesus mandou a gente fazer? Discípulos. Jesus nos enviou a ser testemunhas que encarnam a mensagem. Testemunha é mais que um cara que anuncia. Testemunha é alguém que encarna e que anuncia a mensagem. Então, meus irmãos, eu diria que esse primeiro movimento é muito importante. E esse é um tempo de nós sermos igrejas da Caatinga. Igrejas da Caatinga que se concentram naquilo que é essencial.
aquilo que é essencial. Ok. Segundo movimento, compreender o seu contexto. Primeiro, compreender a sua identidade. Segundo, entender o seu contexto. O mundo mudou. O mundo mudou. E vai continuar mudando. Vai continuar mudando rapidamente, velozmente. Os desafios são novos. As oportunidades são novas. Nessa pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer realidades na minha comunidade que eu desconhecia. Por exemplo, eu encontrei Dona Josefa, uma senhora que há quase 40 anos vive em um barraco precário, em cima do morro. Os morros aqui são de areia, não são de rocha. Então, o piso do barraco é a areia do morro. O telhado do barraco são uma madeira podre, buracos. Quando chove, molha mais dentro do barraco do que fora. A madeira, a linha, como a gente chama, que deveria manter o barraco de pé, está solta, você faz assim com ela. Eu perguntei, Dona Josefa, aonde é o seu banheiro? E ela me respondeu, eu não tenho banheiro. Seu filho, o Márcio, nunca soube o que é viver numa casa com banheiro. Nível de pobreza, de miséria, muito similar ao que a gente vê na África, por exemplo. E não é só Dona Josefa, nós estamos trabalhando com muitas famílias que vivem em barracos, aqui, com uma rede de cerca de 90 igrejas locais. Outro dia eu conto melhor essa história para vocês, mas, pela misericórdia do Senhor, hoje nós chegamos a 25% do valor para construir a casa da Dona Josefa. Nós vamos levantar a casa da Dona Josefa. Até março de 2020, eu não conhecia a Dona Josefa. Eu não conhecia esse universo de famílias que vivem em barracos. Eu não sei vocês, mas na minha cidade tem muitas famílias que não têm mais condições de pagar aluguel e estão se mudando para lugares, assentamentos urbanos, para viver em barracos com seus filhos. Às vezes 8 pessoas morando dentro de um barraco. Uma igreja local que nós desafiamos a fazer uma pesquisa, um diagnóstico na comunidade, descobriu, já tinha andado muitas vezes pelo bairro, mas eles descobriram na pandemia 8 famílias que viviam em barracos muito precários, próximo a que seria uma pontezinha, e uma dessas famílias não tinha sequer um barraco. Ela tinha amarrado uma série de panos, umas estruturas de ferro que tinha embaixo da ponte, e aquilo era como se fosse ali um ambiente deles vivendo ali embaixo daquela ponte. Aquela igreja, meus irmãos, pequena igreja, se mobilizou, conseguiu construir uma moradia para aquela família. De 8, aquela família, uma igreja pequena. E hoje aquela casa que foi construída tem um cômodo e um banheiro. Parece pouco, mas é infinitamente melhor do que aquilo que eles tinham. E a Juliana, jovem, adolescente daquela família, entregou sua vida ao Senhor Jesus. E hoje é uma missionária, uma serva do Senhor que tem atuado junto com a equipe. Essa é uma ação. Você fala missionário, minha igreja é muito pequena para construir uma casa para alguém. Meu irmão, essa igreja tem 8 membros. 8 membros. Hoje tem 14. Está crescendo devagar. Tinha 8, hoje tem 14. Quase o dobro já, né? Não tem igreja pequena para Deus. Toda igreja, não importa o seu tamanho, não importa a sua estrutura, pode causar um grande impacto na comunidade se ela for sensível às necessidades ao seu redor. Seja sensível. Contexto, andar pela comunidade, fazer as perguntas é fundamental. Um pastor, durante o período assim, de isolamento social, teve uma ideia muito brilhante. Ele andava pela comunidade e notava os números dos comércios, tudo fechado os comércios. Aí ele ligava. Opa, tudo bem? Aí o cara respondia do outro lado, né? Nós estamos fechados. Ele dizia, eu sei, eu passei, eu vi. Eu sou o pastor aqui do bairro.
Eu estou ligando para você porque eu queria orar por você, orar pelo seu comércio, orar pelos seus funcionários. Eu queria acompanhar você, caminhar com você. Cara, esse pastor conseguiu causar um impacto enorme nos comerciantes ao seu redor. Com uma atitude simples de ligar para as pessoas e se importar com elas. Então, o seu bairro mudou e o seu bairro vai continuar mudando. Não é só a igreja que está mudando, o bairro está mudando, a comunidade está mudando. Então, siga o conselho de Robert Lincoln, famoso especialista em missão urbana. Ande pela sua comunidade, perguntando a Deus: Deus, me leve aonde eu não fui ainda. Deus, me mostre o que eu não vi ainda. Eu quero cooperar, eu quero participar contigo da tua missão nesse lugar. Em um dos treinamentos missionários que eu dei algum tempo atrás, que nós damos assim, na Aleph, a gente tem vários treinamentos, e um treinamento em específico, o pessoal andou por uma comunidade muito empobrecida e descobriu que no meio daquelas casas tinha uma casa diferente, pintada, bonitinha. E aí eles foram lá descobrindo que ali tinha uma pessoa da comunidade que fazia um trabalho social de esporte com as crianças. Aquele homem ajudou aquele grupo de missionários, pastores que estavam ali sendo treinados a montar um projeto que envolveu quase todas as crianças da comunidade, um campeonato de futebol no campinho da comunidade. No final eles fizeram um culto, teve premiação, sabe? Então, assim como Raabe estava lá do lado do muro de Jericó, Deus colocou Raabe lá e ela tinha um papel diante de Deus para facilitar a entrada dos espias em Jericó. Pode ser que Deus tenha plantado pessoas na comunidade que nem o conhecem ainda, mas tem um papel diante dele para facilitar a sua entrada na comunidade. Então, meus irmãos, fizemos pesquisas aqui, por exemplo, com os vizinhos das igrejas, perguntando o que eles achavam das igrejas. E uma pessoa respondeu assim, esse povo só vive se mudando. Ou seja, não tem identidade nenhuma, né? Tá aqui, tá ali, vai para outro salão ali. Outro respondeu assim, ninguém fala comigo, só o pastor. Então, imagina só, se coloca no lugar dessa pessoa. Ela mora naquela rua, vê aquele prédio fechado de segunda, de terça, ele abre na quarta-feira, vem algumas poucas pessoas, então no domingo acontece um milagre. Carros começam a chegar, pessoas começam a aparecer, e eles se reúnem, fazem coisas naquele prédio, depois eles vão embora e sequer falam com ele. Então, se coloca no vizinho, no lugar desse vizinho. O que ele ia pensar da sua igreja? Ou, pelo menos, que tipo de interação ou de relação. Então, meus irmãos, imagina só os vizinhos que perderam o emprego, as pessoas que foram demitidas, as pessoas que perderam entes queridos por causa da Covid, os comerciantes que sofreram com os impactos da pandemia. Como a sua igreja está se relacionando com essas pessoas? Será que a sua igreja vive numa bolha e não tem relação nenhuma com a comunidade que Deus a plantou? Deus colocou a sua igreja nesse bairro com um propósito. Então, se envolva com as pessoas que o Senhor tem colocado ao redor da sua igreja. Ou, aliás, para as quais o Senhor enviou a sua igreja. Que enviou aquele lugar para servir e caminhar com essas pessoas. Vamos lá. Eu não tenho muito tempo para falar dos demais movimentos. Sabe, a gente pode voltar aqui. Eu vou pelo menos mencioná-los. Terceiro movimento desse replantio, repensar a liderança. Eu teria muito o que falar aqui para vocês sobre isso, muito. Mas uma revista de negócios, Você S.A., muito conhecida, lida por donos de empresas, empresários, administradores de empresas, uma revista do mundo corporativo. Durante a pandemia, trouxe como matéria de capa o seguinte tema: qual liderança precisamos agora? E aí o subtítulo era: as marcas da liderança que nós precisamos agora são bem diferentes daquelas que nós tínhamos aprendido no passado. Que marcas são essas? Compaixão, sensibilidade, amor. E eu fiquei pensando, e aí eles apontam para um estudo que foi feito após a destruição das Torres Gêmeas em Nova York, chamado Liderando em Tempos de Trauma. Um tempo de pandemia é um tempo de trauma. E aí o estudo aponta que
o tipo de liderança que esse momento necessita, um tempo de trauma necessita, é uma liderança compassiva. Não dá para a gente falar muito sobre isso agora, mas esse é o tipo de liderança que as páginas do Novo Testamento nos apresentam fartamente. Nós encontramos o Senhor Jesus, depois da morte de João Batista, indo com os discípulos para um lugar tranquilo, para descansar o coração. Quando ele desce do barco, a multidão seguiu a pé. E Jesus muda a sua agenda. Ele cura aquelas pessoas, ele ensina aquelas pessoas. O texto bíblico diz que ele foi movido de íntima compaixão. No português, nós não temos uma palavra forte o suficiente para descrever essa palavra do grego, splagniste. É quase como se alguma coisa se partisse dentro de você e você não consegue ficar assistindo. Você precisa entrar no campo, você precisa agir, você precisa fazer algo. É isso que aconteceu com Jesus. Mateus 9, 35 a 38 diz que ao ver as multidões, que eram como ovelhas que não têm cor, ele também passou por esse processo de splagniste. Algo se parte dentro do seu coração. É como se as entranhas de Jesus estivessem se mexendo assim, como se estivesse doendo no mais profundo do seu ser. É como se algo se partisse dentro de você e você não consegue ficar parado, você precisa entrar em ação. Esse é o sentido bíblico da palavra compaixão. E Jesus conta para um doutor da lei, um cara que entendia muito do Antigo Testamento, mas que entendia pouco de vida, a parábola do bom samaritano. A gente conhece essa parábola, e o Senhor Jesus, ao final da parábola, diz... A pergunta era quem é o meu próximo. Depois que Jesus conta a parábola, ele fala, quem se fez próximo daquele homem? A pergunta é diferente, não é quem é o meu próximo, é quem se fez próximo. Não é quem é o meu próximo, é de quem eu me faço próximo. E aí, o judeu, impossibilitado de falar a palavra samaritano, de tanto preconceito que possuía em relação ao samaritano, responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vá e faça o mesmo, diz o Senhor Jesus. Esse é o modelo de liderança compassiva. Também as consultorias de liderança apontam que nesse momento de pandemia, pós-pandemia, a tendência é que a liderança ela seja muito mais participativa, muito mais circular, muito menos piramidal. E aí esse é um desafio. Porque, gente, alguns de nós gostamos de andar com a chave da igreja na cintura, né? De abrir e fechar a igreja. A gente gosta, muitos de nós gostamos de centralizar. Fizemos um sociólogo, um jovem sociólogo, fez uma pesquisa aqui na região em que a Aleph está situada. A gente faz muita pesquisa com a igreja, graças a Deus. Estamos fazendo mais uma agora com um mestrando em ciências humanas, que é teólogo também, mestre em teologia, está fazendo mestrado em ciências humanas agora. Mas esse sociólogo fez uma pesquisa e ele descobriu uma coisa interessante. Com 20 igrejas, as mais diferentes matizes, a maior barreira para o engajamento missional da igreja é a liderança centralizadora. Então, o que os consultores de liderança estão falando agora é que no mundo pós-pandemia, liderança é circular, não é piramidal. O líder é um facilitador. Legal isso, né? Mas isso não é a ideia deles, isso é Efésios 4. Deus deu à igreja pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, para quê? Para eles fazerem tudo, é isso que está em Efésios 4? Eles fazem tudo e a igreja só assiste, é isso que está escrito lá? O que está escrito? Para equipar todos os membros para a obra do ministério. A obra do ministério não é dos pastores, mestres, apóstolos, não, eles equipam todos os membros para a obra do ministério. E o texto diz o que vai acontecer quando essa liderança mobilizadora, funcional, circular acontece. A igreja vai ser madura, a igreja vai ter unidade. Então, isso é Efésios 4. A gente tem que redescobrir a parábola do samaritano da nossa liderança, a gente tem que redescobrir vidas e ministérios como líderes. Esse modelo de liderança piramidal, não participativo, centralizador, não é bíblico. E não vai responder aos desafios de uma pandemia, de uma pós-pandemia também. Por fim, quarto, engajar-se na missão em sua integralidade. Essa palavra é missão integral, que foi tão mal compreendida no Brasil nos últimos anos.
Nessa pandemia, a gente precisou redescobrir a missão integral. Ah, como a gente precisou redescobrir. Redescobrir o que é alimentar o faminto, cesta básica, kit de higiene, trabalho com morador de rua, visita à comunidade, caminhar com enfermos. E uma impressão que eu tenho é que se nós não agirmos com rapidez, tudo isso de tão bonito que as nossas igrejas viveram, de entrega de cesta básica, de projetos sociais, de visitas, pode se perder no assistencialismo. Porque assistência é uma coisa que é feita em períodos de emergência, como a pandemia. Mas quando a pandemia passa, a gente tem que migrar para outros tipos de ajuda. Entre eles, há pelo menos mais 3 tipos de ajuda, né? Aquilo que a gente chama de assistência, que quando você qualifica, você gera renda, você acelera crianças na sua escolaridade. Então, abrir os nossos prédios é uma pergunta que eu sempre faço, né? Será que a gente está usando bem um recurso que Deus nos deu se a gente mantiver o prédio da igreja fechado a semana toda, a gente só abrir para 1, 2, 3 cultos na semana? Ou para atividades internas nossas, e não abrir o prédio para a comunidade? Deus nos deu uma estrutura, um prédio, Deus nos deu dons e talentos. A igreja tem sim um chamado evangelístico, discipulador e também diaconal, de serviço. Então, a gente precisa encontrar outros tipos de ajuda ao desenvolvimento comunitário, que é quando a igreja mobiliza a comunidade para ações que vão tratar as causas dos problemas e não só as consequências, e o advocacy, que é quando a igreja faz ações, por exemplo, contra o abuso sexual de crianças, contra o trabalho infantil, por exemplo. Veja, aqui, por exemplo, uma ação que uma das nossas redes está fazendo, eles estão migrando as ações de cesta básica para ações de geração de renda. Em 2 meses, com 25 igrejas envolvidas, eles já conseguiram ajudar 49 famílias a começarem pequenos negócios. Essas famílias não vão mais depender de cesta básica. A gente precisa se engajar nessa dimensão diaconal, integral da missão, no serviço às pessoas. E meus irmãos, eu tenho vivido experiências muito bonitas. Eu quero encerrar com isso. Eu estava numa comunidade chamada Olga Benário, que tem 120 famílias que moram em barracos, aproximadamente umas 600 pessoas, e no meio de uma ação de kits de higiene, entregando kit de higiene. 500 kits de higiene, uma parte foi para essa comunidade, toda a família recebeu álcool gel, sabão, uma série de itens de higiene, para prevenir-se contra a Covid. E aí, no meio daquela ação, eu perguntei a uma senhora chamada Yara. Yara, como é que você está? E ela falou, não estou bem. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, um genro enfermo, um neto enfermo. Eu perguntei uma coisa que todos nós fazemos. Eu fui lá entregar kit de higiene, né? Mas aí eu perguntei para ela, posso orar por você? Ela disse, pode. E eu comecei a orar com Yara naquela manhã, durante a entrega dos kits de higiene, no meio daqueles barracos. Quando eu comecei a orar, Yara começou a chorar copiosamente. Eu me senti movido a pregar o evangelho para ela. Orei, preguei o evangelho, perguntei, Yara, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? E ela disse, eu gostaria de voltar para os caminhos do Senhor. E Yara estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu orei naquela manhã com Yara, voltando para os caminhos do Senhor. Decidindo voltar a servir a igreja, decidindo voltar a caminhar com a igreja, a ser uma discípula de Jesus, em comunhão com outros discípulos de Jesus. E aí, o que mais me impactou, o mais bonito, foi depois ouvir do líder comunitário. Eu saí, o líder comunitário foi conversar com ela, e ela disse para ele que tinha sido tão machucada em uma igreja por onde ela tinha passado, que ela tinha tomado uma decisão radical. Não queria que ninguém falasse de Jesus para ela, enquanto ela não percebesse que aquela pessoa, de fato, havia sido enviada por Jesus. E ela disse que naquela manhã ela percebeu que nós fomos enviados por Jesus para aquele lugar. Fomos mesmo, para entregar kit de higiene. Mas eu não sabia que naquela manhã o Deus soberano havia marcado um encontro com Yara, para alcançar o seu coração. Então, meus irmãos, a missão é integral, porque à medida que nós fazemos e servimos nas necessidades sociais, nós pregamos o evangelho, nós oramos pelas pessoas, nós fazemos discípulos. Eu estou discipulando o líder comunitário daquela comunidade, estou caminhando com ele, estudando a Bíblia com ele. Então, que à medida que a gente se engaja no serviço diaconal com amor e compaixão,
nós possamos também ter o nosso coração cheio de alegria pelas oportunidades evangelísticas, discipuladoras que o Senhor vai nos dar, à medida que nós nos encontramos com outras pessoas em suas necessidades físicas, sociais, emocionais. E como discípulos de Jesus, estendemos a mão através do serviço e através da pregação do Evangelho. Eu acredito que esse é um tempo muito parecido com aquele que Esther viveu no Antigo Testamento. O povo judeu, diante de uma ameaça de genocídio, Mardoqueu vai até Esther e diz para ela: quem sabe se foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou na posição que você está. Esther é desafiada pela palavra de Mardoqueu, considera o risco de se dirigir ao rei para fazer-lhe um pedido, ora, jejua, estabelece um plano e Deus a usa. Eu acredito que assim como Esther foi inserida na corte real, naquele momento, para um tempo como esse, nós fomos inseridos por Deus em nossas comunidades para um tempo como esse. Que Deus nos usar com criatividade, com criatividade. O Chesterton gostava de dizer que a criatividade é como a trombeta da ressurreição. Chama os mortos de volta para a vida. Que as nossas igrejas possam ser criativas, possam trazer novas maneiras, inovadoras maneiras de responder aos desafios em suas comunidades. E eu creio que esses 4 movimentos serão fundamentais para isso. O altar é essencial, conhecer a comunidade, que é uma nova comunidade, também repensar o nosso modelo de liderança e abraçar de todo o coração a totalidade da missão para a qual Deus nos convidou. Que Deus abençoe. Chegamos aí 9:09, 1 minuto antes, Felipe. E que Deus possa continuar encorajando seu coração nessa jornada de aprendizagem e de serviço. Felipe, Amém. Eu já vou te interromper antes de você falar alguma coisa, porque eu estou me coçando aqui para fazer uma pergunta para o Leandro. Eu sei que a gente não tem tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui para o Leandro, diante de tudo que ele colocou. Porque não sei se é uma divagação aqui minha, o Leandro, mas o próprio Mike Gowen, né, diz que essa pandemia ela foi uma aceleradora de processos e uma reveladora de processos, né? Então, assim, esses 4 pontos que você colocou são pontos que têm sido revelados e de forma mais acelerada ainda com essa pandemia, né? Mas ele já vinha sendo pensado por grupos, né? Por exemplo, a própria missão Aleph já tinha se levantado porque tinha percebido algumas questões, né, que foram colocadas e que agora têm se tornado evidentes. Eu tenho dito que essa pandemia, através dessa pandemia, o Senhor da Igreja tem empurrado a sua igreja aos joelhos, a estar de joelhos. Será que um efeito dessa pandemia, um efeito pós-pandemia, poderia ser uma nova reforma? A primeira teria sido teológica. Essa é uma reforma mais eclesiológica, uma vez que a gente está sendo confrontado com os nossos templismos, com os nossos ativismos, e por aí vai percebendo o quanto nós deixamos, de fato, né, a vida como igreja de Cristo, né, sob o senhorio de Cristo, a vida como a própria Dorcas viveu, né, a vida como discípulos de Cristo. Será que isso seria na sua percepção, uma possibilidade? Eu acho que a pandemia tornou essas questões inevitáveis. De fato, elas já vinham sendo levantadas. Há quanto tempo se fala de liderança servidora, por exemplo? Vamos lá para os primeiros livros lá do Greenleaf, né? Há décadas se fala de liderança servidora. Quanto tempo se fala de missão integral? A discussão dos irmãos latino-americanos remonta à época de 50. Pega, por exemplo, a pregação de John Stott em Lausanne I, sobre as 5 grandes comissões. Então,
essas questões já vinham sendo levadas, o Espírito Santo já vinha trazendo essas questões para a igreja há muito tempo, mas eu acredito que a pandemia as tornou mais inevitáveis, as tornou mais urgentes. Afinal, o cenário que a gente se insere agora é um cenário duro. Alguns afirmam que o impacto dessa pandemia sobre os pobres vai perdurar por 10 anos. Então, a gente está falando de mais de 10 anos de ministério, lá na frente. O que aconteceu agora, 10 anos. Alguns falam também que, embora a gente tenha tido tratamento para a Covid, respirador, medicamento para cuidar das enfermidades, a vacina, graças a Deus, a gente tem hoje, mas as questões emocionais causadas pela pandemia, os impactos emocionais, continuam represados. Não se tem tanto psiquiatra assim, não se tem tanto psicólogo assim, não se tem tantos cuidadores assim, e isso tudo vai desaguar na pós-pandemia. Então, já se falava em doenças, né? O mal do século, doenças emocionais, já era algo que afetava a sociedade, e os efeitos de uma pandemia tão longa, de um tempo tão longo de emergência, isolamento, a gente está para ver ainda. Então, os especialistas falam isso. Então, de fato, esse cenário todo tornou essas questões mais inevitáveis, ou tornou mais difícil ignorar essas questões, que o Espírito Santo já vinha falando com a igreja, já vinha falando ao coração da igreja. Eu acredito que é muito cedo para dizer que a gente vai ter uma nova reforma, mas eu acredito que nós temos uma grande oportunidade de que isso aconteça. Uma reforma eclesiológica, missional na igreja. Quem sabe uma reforma muito mais no sentido, claro que com uma boa teologia, mas muito mais na prática da igreja, na vida missional da igreja. Não é muito cedo para dizer isso, mas é possível dizer que igrejas que entendam essa agenda e se engajem nesse processo, muito possivelmente passarão em suas vidas internas como igreja uma reforma missional, e que assim o Espírito Santo possa fazer em nós e através de nós.